Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês. No capítulo 26, a importância da dor. A dor tem sido um enigma na vida dos grandes santos. No entanto, o espiritualista bem informado conhece o porquê dessas coisas. Busca, acima de todos os fatos, as causas na profundidade dos acontecimentos. A dor é, por assim dizer, um estímulo para a luz. Ela transforma o bruto em anjo, dando-lhe novas capacidades para a vida. O místico, com a companhia da dor, ajuda mais e ama sem impedimentos. Por enquanto, o mundo, a humanidade, não podem progredir sem ela. Mesmo os grandes mensageiros que descem à terra necessitam da sua cooperação, cujos efeitos são diferenciados em dimensões várias. A dor não é uma só para todos, pois cada criatura se encontra com um plano de vida diferente uns dos outros. Para espíritos puros é uma fonte de prazeres inconcebíveis, e para os ignorantes, para os que a procuram, ela se apresenta distribuída por milhares de ramificações incômodas. Francisco de Assis era portador de várias enfermidades que seriam identificadas se submetido a investigações científicas, porém, no plano do espírito, ele era estimulado em todas as suas faculdades espirituais. Não sofria como o homem comum, que nem sempre suporta as enfermidades, sofria continuadamente. Intensa dor de cabeça por limitação nas condições do físico para acomodação do espírito daquele que late. Todavia, tudo fora previsto antes do seu nascimento. Essa inquietação biológica falo-ia buscar coisas mais grandiosas, amar mais, purificando cada vez mais o perispírito, chegando ao ponto de encontrar a felicidade na dor, não considerando o sacrifício que ele se submetia a uma disciplina rigorosa. Os centros de força faziam circular um volume de energia acima da capacidade física, e isso o fazia viver no outro plano de vida. Descarregava sua poderosa mente falando aos peixes, aos pássaros, aos animais, como amigo da natureza. Doava essa seiva de vida a todos os seus reinos, e quando precisava da cooperação destes mesmos reinos, eles a devolviam com abundância. A pedra filosofal de tudo está no amor, que tudo dá, que tudo compreende, que a tudo ama como parte integrante do todo. Todos os seus órgãos físicos eram deficientes e pouco se alimentavam, sustentado que era pelo suprimento maior. E os elementos da natureza estavam à sua disposição, favorecidos por todas as divisões das formas físicas. Devido à sua resistência espiritual, dormia pouco. O corpo físico pede descanso, porque a alma nele, ligada temporariamente, precisa respirar algo que não existe na atmosfera da Terra. E em espírito busca seu alimento no mundo espiritual. O ser altamente evoluído, entretanto, já cria em torno de si o ambiente do céu, pouco precisando de dormir, pois a sua qualidade espiritual lhe permite respirar elementos espirituais onde quer que esteja, mesmo no trabalho de cada dia. Ainda assim, um espírito do quilate de Francisco de Assis tem grande necessidade de confabulação direta com os mensageiros do mais alto, o que sempre fazem com eficiência através do sono. Assim, se para o espírito comprometido, a dor se impõe como instrumento de reajuste e ressarcimento do impositivo dos processos kármicos e redentores. Para o espírito emancipado, quando reencarnado em missão na Terra, serve de muralha protetora ante os apelos inferiores da matéria. Então, o que eu entendi aqui é assim: a dor é bom tanto para o espírito bom como para o espírito ruim, né? Espírito ruim, atrasado. Tanto faz para um ou para outro, a dor ela é um grande remédio. Para quem é atrasado, gente, estou com a rinite atacada, vocês vão me ver assim, ó, é porque ela ataca, aí entope o nariz, o olho arde, é aquela coisa. Mas isso aqui tudo, a gente está acabando de ler que serve para alguma coisa, não é só para me irritar, não. Então, assim, no caso da dor, para quem é mais atrasado como eu, está servindo de prova, de expiação, está servindo para corrigir o meu espírito. Mas e o espírito mais elevado? Por que sente dor? Por que Jesus teve que sentir tudo aquilo? Por que Francisco tem que sentir tudo isso?
Por que que tantos outros missionários sofreram, morreram de forma bruta? A questão do sofrimento, da dor que carrega durante a sua jornada, para quem é o espírito puro ou mais evoluído, é uma barreira para que ele não faça nenhuma bobagem. Então, uma doença, uma dor, um sofrimento vai fazer com que aquele ser fique contido diante da dor. Você com dor, não dá vontade de ficar deitado o dia inteiro no sofá? O espírito evoluído não vai ficar deitado o dia inteiro, até porque ele não precisa nem dormir, ele tem energia suficiente para ficar atento. Mas é necessário o descanso. Se ele não tiver o descanso, ele vai trabalhar menos, porque o corpo precisa do descanso, apesar do espírito ser um espírito purificado, um espírito mais elevado. O corpo precisa daquele descanso para que o espírito também possa entrar em contato com outros espíritos durante o sono. Não é porque ele é folgado, não é porque ele é atrasado moralmente que ele precisa dormir. Existe a questão do corpo que precisa se refazer, existe a questão do espírito que precisa se reencontrar com outros espíritos e através do sono o desdobramento pode ocorrer. Já nós, seres, pobres coitados aí ainda muito atrasados moralmente, a dor já não é para isso. A dor não é para conter. Não é só questão de conter, é uma questão de você estar espiando, expurgando todos os seus defeitos ali através dela. Hoje a ciência prova que a maioria das pessoas que possuem câncer é devido ao quê? Guardando mágoa, rancor, ódio, vontade de se vingar. E essas pessoas acabam gerando alterando as suas células de modo que elas envenenam as células até chegar ao ponto de criar no seu próprio corpo o câncer. Então, aí vem o câncer, a pessoa fica mais pianinho, Aí a pessoa precisa de médico, de enfermeiro, de hospital, de cuidados, ela precisa de fazer tratamento, ela precisa ter alguém do lado dela, ela precisa de alguém, às vezes, para dar um banho nela. E isso vai criando nela humildade, que ela não tinha até então. Prepotência e arrogância é o que ela tinha. Ela achava que ela era dona do mundo. Já que as pessoas não querem andar de acordo com a minha música, não querem cantar, não querem dançar conforme a minha música, então eu vou botar fogo no parquinho. E essas pessoas que são muito endurecidas, essas pessoas acabam penando muito no próprio corpo. Porque não tem nada que faça ela sofrer. São pessoas endurecidas. Então, se você falar para ela assim, tem uma criança passando fome. Problema da mãe dela, a mãe dela que tem que dar comida para ela. Se você falar para ela assim, mataram uma pessoa hoje por causa de um assalto. Mas também, o mundo que a gente vive. Então, a pessoa endurecida, ela não tá nem aí. Ela é egoísta, ela não pode acontecer com ela. Agora, com os outros, dane-se, ela não tá nem aí. Ela já endureceu, ela não quer saber das pessoas, ela não é uma pessoa boa. Então, quando é assim, quando é desse jeito, é necessário uma dor física ferrada, para que a pessoa precise de outras pessoas e tenha que baixar a guarda. Aquilo ali vai estar modelando ela, vai estar transformando ela dia a dia através da dor, que ela vai precisar ser mais humilde, que ela precisa ser mais solidária, que ela precisa estar com pessoas e fazer parte de grupos, que ela não vai conseguir viver sozinha. Então, a dor, para Francisco, não quer dizer nada, a não ser isso, conter ele, porque se ele não tivesse dor, se ele não tivesse sofrimento, como que ele ia poder ensinar aquilo que ele não sente? Então, Jesus mesmo falava, eu sou a luz do mundo. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então, tudo o que Jesus passou foram ensinamentos que nós vamos passar. Possivelmente, a gente não vai passar questão de ir para a cruz. A gente não está mais nessa época, de ser crucificado. Espera em Deus que a gente não volte. Mas a gente vai passar por tormentas parecidas com a crucificação, Aquela história do Calvário, tem que passar por uma série de humilhação. Nós vamos passar por uma série de coisas e a gente vai ter que lembrar de quem nessa hora? É Jesus. Jesus passou por tudo isso e venceu. Então, eu também passo, eu também venço. É isso. Então, a dor tem fundamento para os bons espíritos e para aqueles que estão mais atrasados. A gente precisa compreender o porquê que dói, o porquê que a gente está sofrendo, para que a gente possa sanar isso aí e não ter mais, Quando a gente toma o remédio certo, a dor não volta.